Provérbios capítulo 5. O livro de Provérbios trará à tona muitas questões que confrontam o ser humano em seu comportamento externo, mas, ainda mais do que isso, no seu desejo íntimo do coração. Os temas abordados aqui, como problemas graves, são aceitos, estimulados e defendidos como sendo direitos que as pessoas têm de fazer o que quiserem com suas próprias vidas, como sendo liberdade. Porém, se formos sinceros, chegaremos facilmente à conclusão de que viver essa tal liberdade é viver de maneira egoísta, já que as coisas que fazemos atingem direta e indiretamente as outras pessoas. Além de egoístas, nos tornamos mesquinhos, vivendo em função dos prazeres momentâneos, completamente desconectados da eternidade. Liberdade é muito diferente de libertinagem. Esse capítulo começa nos chacoalhando, para nos despertar, para que a gente dê atenção ao que vai ser dito. O adultério, a imoralidade sexual e a infidelidade conjugal, cantada, dançada, escrita em poemas e encenada na TV, é um mal que foi extremamente banalizado e desde sempre destrói famílias inteiras, rouba a honra, leva para a morte por caminhos tortuosos. E quem se deixa envolver pela sedução das doces palavras e insinuações do homem e da mulher enganosa, caminham dessa maneira sem nem ao menos conseguir enxergar os caminhos de destruição que escolheram. Um fascínio doentio cega, envolve e conduz o corpo, a alma e o espírito para a morte. Em Provérbios 14:12 diz que há caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem o segue acabará encontrando a morte, e o adultério é um desses caminhos. Não é brincadeira, nem é tão fácil de resolver como tentam fazer parecer, e há um peso espiritual muito sério em cima de tudo isso. Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. A sensualidade é explorada de maneira exacerbada em quase tudo o que a gente vê, nas propagandas, na programação de TV, internet, redes sociais, nas fotografias, nas roupas. E as mensagens que eram passadas de forma subliminar antigamente, hoje em dia são passadas descaradamente, sem nenhum pudor. Cabe a nós guardar o nosso coração no temor do Senhor, que nos dá sabedoria, entendimento e discernimento, para que a gente não se deixe seduzir. Cuidar para que as fontes da vida não sejam contaminadas dentro de nós. Sem Deus, nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Cuidado com a mentira da insatisfação que quer te fazer enxergar o que Deus te deu como um obstáculo para a sua felicidade. Desrespeitar, quebrar uma aliança tão importante é mais sério do que o mundo acredita. É a quebra de valores e princípios espirituais. Na Bíblia, Deus traz esse assunto diversas vezes, falando também sobre a nossa relação, igreja, a noiva, com o noivo, o próprio Jesus Cristo. Deus nos chamou para viver um compromisso real com Ele. Ele é fiel e exige fidelidade da nossa parte também. E sabe de uma coisa? É Ele quem nos dá a graça e o poder que precisamos para vencer o pecado. E o Espírito Santo nos ensina e guia para essa nova vida, nos livrando da mentira e da escravidão da velha vida sem Cristo. Lá em Efésios 4, de 19 a 24, e o versículo 30 diz: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Não entristeçam o Espírito de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não deixe que sua mente fique cauterizada pelo pecado. Não aceite conviver em paz com o pecado. Encare-o como seu inimigo mortal, inimigo da sua salvação.
É aquilo que vem para te manchar, sujar, te fazer adormecer espiritualmente e ignorar que o noivo está às portas para resgatar sua noiva. Nossa condição é: o noivo foi preparar morada para nós e virá nos buscar para as bodas. Enquanto isso, eu me preparo, me atavio e me limpo mais e mais, e me mantenho assim, com a minha lâmpada cheia do precioso óleo do Espírito Santo. Se desembarace do pecado que todos os dias bate à sua porta, que talvez até você já tenha convidado a entrar. Jesus deu sua vida por nós, vida eterna é o que Ele preparou, aleluia. Nos arrancou da condenação do pecado, do reino das trevas, nos libertou das cadeias de morte que nos cercavam, nos deu seu poderoso nome. Agora, desenvolva a tua salvação, como diz Filipenses 2. Não se permita viver flertando com o mundo, enamorado com o pecado, desejoso de voltar às velhas práticas. Em Tiago 4, de 4 a 5, diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras dizem que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ah, Deus é santíssimo e o pecado é o que não nos deixa nos aproximar dele. Jesus veio para mudar nossa história, nos tornar filhos de Deus, todos aqueles que creem em seu nome, e nos justificar diante do Pai. Então, não durma espiritualmente, não despreze os desígnios de Satanás, ele continua roubando, matando e destruindo através do pecado. E Jesus Cristo continua sendo o único Deus que dá vida e vida em abundância. Se você ainda não se entregou a Cristo ou se caiu depois de já ter conhecido a verdade, volte-se a Ele enquanto há tempo. Atos 3, 19 e 20 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam ao Deus Pai. É o que diz em 1 João, capítulo 2, versículo 15. O Rei Jesus está voltando. Aproveite hoje a oportunidade da salvação e conheça uma alegria incomparavelmente maior, verdadeira e incondicional, que é a do Espírito Santo. E conheça o verdadeiro prazer de viver, que só em Jesus Cristo é possível conhecer. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus, pois Deus diz: no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 1 e 2.